Olá, meus queridos, muito bom dia! Como vocês estão? Pastor Roberto Oliveira aqui, canal Ecos da Graça, trazendo uma palavra para o seu coração. Mas antes eu quero fazer algo para abençoar a sua vida. Me permita orar por você. Bondoso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença neste dia, te dando graças, Senhor. Este é o dia que o Senhor fez e sabemos que o mal que tentou nos alcançar ontem não nos tocará hoje, porque a Tua palavra diz que basta a cada dia o seu mal. Pai, nos livra de todos os ataques do inimigo, guarda a vida dos teus filhos, aonde quer que eles estejam, Senhor. Olha o anseio do coração deles e responde. Aqueles que têm clamado por uma porta aberta, por um milagre, por uma cura, pela restauração do seu lar, da sua família. Meu Deus, estende a tua boa mão agora e manifesta o teu favor sobre ele. A tua palavra diz, meu Deus, que é o Senhor quem vai suprir todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. E nós desejamos viver esta verdade declarada, Senhor. Pai, eu peço que nesta manhã o Senhor livre de todo o mal, que o Senhor os guarde e os guie pelos caminhos por onde eles estejam, Senhor. Que o Senhor lhes dê livramentos poderosos, Pai, e que haja um mover sobrenatural. Aqueles que têm orado, clamado a Ti, meu Deus, e já até mesmo têm a percepção de que o Senhor os abandonou. Deus, manifesta sobre eles hoje Tua graça. Derrama graça sobre graça, Senhor, e que eles sejam restaurados para a glória do Teu nome que é santo. Eu oro assim, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Querido, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que está a sua quinta-feira? Espero que todos estejam bem. Amados, eu quero trazer uma palavra hoje ao seu coração, baseado no livro de Juízes, capítulo 11, que fala a respeito de um homem chamado Jefté. E o texto diz o seguinte: Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Meus irmãos, quando nós olhamos para esta verdade bíblica, a certeza que nós temos é que a rejeição não define o propósito de Deus. Porém, há um detalhe aqui que nós precisamos ter o devido cuidado, que diz respeito à nossa alma. Porque só quem já foi rejeitado sabe a dor que é, sabe a dor que isso causa, o quanto a rejeição pesa dentro de nós, o quanto este peso que nós carregamos, chamado rejeição, machuca por dentro. Porque a rejeição traz em nós algo que o passado nos apresenta. Nós, quando olhamos para este texto, nós vamos perceber que a razão a qual Jefté foi rejeitado é por um detalhe muito simples. E a Bíblia diz, porém, filho de uma prostituta. Quantos poréns você carrega? Porém, ele nasceu em uma favela. Porém, ele é de família pobre. Porém, ele não tem preparo. Porém, ele não tem cultura. Porém e porém. Quantos poréns você carrega na sua alma que te impede de ser aquilo que Deus chamou você para ser? Quando nós falamos de rejeição, nós estamos olhando para aquilo que a sociedade nos rotula. Ele foi rotulado com algo pesado, você é filho de prostituta. E por causa disso seus irmãos o expulsaram. Ele perde a herança, ele foi afastado do convívio familiar. E aí nós paramos para pensar, queridos, em quantas pessoas hoje, e eu posso dizer com propriedade porque eu estive na Cracolândia, em São Paulo, fazendo evangelismo, e com as pessoas com quem eu conversei, levando a palavra do Senhor aos corações, pasmem, eu posso chutar um número alto. 80, 90% das pessoas que estão ali já estiveram dentro de igrejas, já viveram ministérios, já assumiram o seu chamado por alguma razão da sua vida, mas foram rejeitados por alguma razão que eu também desconheço.
e hoje estão vivendo naquela situação degradante, destruída, sendo consumido pelas drogas. Talvez foram rejeitados pelos seus líderes, pelos seus familiares, porque sejamos sinceros, uma das coisas que mais me fez viver rejeição durante um período da minha vida foi a minha conversão. Quando eu me converti, muitos dos meus amigos que outrora tomavam cerveja comigo e faziam samba na mesa, se afastaram. E a rejeição dói, porque você fala, Senhor, por que as pessoas estão se afastando de mim? Por que as pessoas me rejeitam? Mas aqui no caso de Jefté, e talvez seja o seu caso, você está sendo rejeitado e sendo expulso pelos seus irmãos, fizeram você abrir mão da sua herança, te tiraram de todo o convívio familiar. E isso está doendo em você, isso está te machucando, isso está rasgando a sua alma. Mas eu quero repetir, a rejeição não define o propósito de Deus. Talvez a rejeição te fez sair da sua cidade. A Bíblia diz que ele foi obrigado a viver numa terra chamada Tobi, longe da sua casa. E diz mais, diz que ele se alinhou com homens mais perversos daquele lugar. Você percebe como as circunstâncias da vida nos lançam para um lugar de destruição e de perdição? Só que aqui existe uma verdade poderosa. O lugar de onde te expulsaram pode ser o lugar de onde Deus vai te preparar. Enquanto você é rejeitado, Deus está formando em você um guerreiro, uma guerreira, um homem e uma mulher que tem a predisposição para ser mais que vencedor. O grande problema é que os nossos olhos nos enganam e a nossa mente nos prega peças, nos fazendo acreditar que de fato aquilo que disseram é o de fato o que eu sou. E nós carregamos crenças limitantes que nos travam, nos paralisam, nos limitam. Eu posso dizer por mim que durante muito tempo, por ter crescido em uma favela, por ter visto o meu pai através das suas decisões, e eu não o culpo, foram as escolhas dele, compete a mim mudar a minha realidade, isso não é uma verdade. Mas o meu pai naquela época, eu era muito menino, tomou decisões que prejudicou a mim e a minha família. E hoje eu posso dizer para você que, olhando para trás, eu vejo que aquilo que meu pai fez gerou em mim a sensação de que eu sou favelado. Eu não mereço prosperar. Eu não mereço ter o melhor. Eu não mereço viver os meus sonhos. Porque a mente de favelado, em sua maioria, não são todos, é óbvio, mas a mente do favelado, em sua maioria, é dizer, não, eu nasci assim, eu vou ter que morrer assim. Eu cresci numa favela, eu vou morrer na favela. E aí agora inventaram aquele jargão assim, né? Favela venceu, mas não saiu de lá, porque a mentalidade está presa lá. A mentalidade está presa ali. Nós podemos lembrar de quando o Senhor tirou o povo do Egito. Depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, a Bíblia diz que muitos deles morreram ali no deserto. Por isso que uma viagem de aproximadamente 11 dias durou 40 anos. E o Senhor declara na sua palavra exatamente isso, que somente os de 20 anos abaixo é quem entrariam na terra prometida. Por qual razão? Porque somente eles teriam a capacidade de admitir a sua mente de conquistador e não mais mente de escravo. E as circunstâncias que você está vivendo está tentando gerar em você exatamente esta ideia de que você é escravo das circunstâncias, de que você é escravo daquela situação e que você precisa viver preso a elas. Mas eu quero dizer para você, aqui no mesmo livro de Juízes, no capítulo 11, sobre Jefté, quando você lê o verso 9, como a chave muda quando o projeto de Deus se cumpre. Porque quem te rejeitou um dia vai precisar de você. E eu provo isso para você aqui, ó, na palavra de Deus. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós
e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você aqui, queridos? Que por mais que tentem te rejeitar, te fazer se sentir para baixo, que tentem fazer você ser um nada, um zero à esquerda, esse não é o projeto de Deus para você. Esse não é o plano que Deus elaborou a seu respeito. Porque mesmo que você saiba a sua história, mesmo que os poréns da sua vida tragam um peso. Eu quero citar uma frase aqui de um pastor muito conhecido no meio cristão, que ele diz que você pode pegar a sua história e fazer dela um chapelão mexicano gerando sombras sobre você, te escondendo, ou você pega a sua história e estende como um tapete vermelho para o seu sucesso. E quando você conhece a sua história, meu irmão, vamos ser sinceros, você pode conhecer a sua história, ela ser uma história de dor, de choro e de lamento. Mas se você entender aquilo que a tua história está te dando, entender que a sua história é um combustível para o seu sucesso, nada te para, nada te para. Eu sei que muitos vão dizer assim, mas pastor, você não entende a minha história. E realmente eu não preciso entender, quem precisa entender a sua história é você. E precisa entender que a sua história não é para a sua morte, não é para a sua falência, não é para a sua destruição. A sua história é um trampolim, é um tapete vermelho que vai conduzir você a viver dias de glória. Jefté tinha um porém na vida dele, ele era filho de prostituta, ele foi rejeitado. Ele era mal visto pela própria família. Mas o Senhor tinha um destino diferente para ele, o Senhor tinha uma história diferente para ele. E a história de Jefté foi ser reconhecido como um grande guerreiro que era. E os homens de Gileade o colocou por cabeça. Sabe aqueles que te rejeitaram, aqueles que disseram que você não chegaria a lugar algum, aqueles que disseram que você não teria um futuro? Mentiram a seu respeito, porque o projeto de Deus para você não é ser um fracassado. Deus não nos criou para sermos fracassados. A Bíblia diz que lá em Gênesis, governai tudo. O Senhor nos deu plena capacidade, inteligência e conhecimento para governarmos, para sermos cabeça e não cauda, para estarmos por cima e não por baixo. Se você quer vencer as suas batalhas, conheça a sua história, não a despreze. Não permita que as mentiras que contam a seu respeito te conduzam ao esquecimento, a ignorar que o que Deus tem para você é o melhor. Por qual razão? Em Juízes 11, 29, eu vou ler com você. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Porque o Espírito do Senhor, quando ele entrar na sua vida, meu irmão, ele vai te transformar de tal maneira, vai te tomar de tal forma, a qual o único caminho que você vai ter é a vitória. A vitória não vem só da força, não vem só da estratégia, não vem só da experiência, mas acima de tudo da presença de Deus. Quando a presença de Deus está em você, quando o Espírito de Deus vem sobre alguém, aquilo que parecia impossível muda. Me permita contar um pequeno testemunho. Quando nós não temos entendimento daquilo que Deus está fazendo, a tendência é nós questionarmos tudo o que está acontecendo. Eu lembro que quando eu comecei a caminhar na fé, na favela que eu morava, certo dia eu passando por umas lutas que eu estava vivendo naquele momento e a minha vontade de desistir era gigante. E eu chamei um amigo meu, hoje servo do Senhor também, graças a Deus, e disse para ele que eu não aguentava mais. Não aguentava mais a rejeição, não aguentava mais ser excluído dos meus ciclos de amizade, não aguentava mais
ser o patinho feio da história, porque todas as vezes que eu passava com a Bíblia na mão, todos torciam o nariz, até que naquele momento ele, eu vou usar um termo bem popular, tá, queridos? Chapado de cocaína. Estava chapado, estava muito louco de cocaína. Quando eu contei a minha situação, ele falou: "Você é louco? Você não vai parar, cara. Se vira, encontra força dentro de você e segue. Olha o que você já causou nessa favela. Olha o que você já provocou no coração das pessoas. Talvez você não saiba, mas as pessoas olham para você e veem a mudança que você está vivendo." Você está entendendo, querido, o que está acontecendo aqui? Isso é um fato, isso aconteceu comigo. Eu não via. O agir de Deus não precisa ser perceptível aos olhos, palpável às mãos. O agir de Deus muitas vezes é em silêncio. Enquanto eu acreditava que a minha fé não tinha produzido nada, não estava gerando nada, um drogado, que hoje, graças a Deus, é servo do Senhor, ministra o Evangelho de Cristo, porque foi alcançado pelo meu testemunho. Eu não via, eu me sentia um Jefté, eu me sentia distante de tudo, rejeitado por todos, por alguns até da minha família também. Mas o Senhor estava trabalhando, o Senhor estava movendo, e Ele me tomou com o seu Espírito e me fez entender que eu atravessaria aquele vale de solidão, aquele vale de rejeição, e do outro lado a vitória me alcançaria. Então eu quero dizer para você que está aí do outro lado, desanimado, cansado, carregando os seus poréns, olhando para as situações que você está vivendo, acreditando que nada vai mudar. Acredite, a mudança nem sempre está diante dos teus olhos, mas ela está acontecendo. Ela está diante de você. Ela está transformando situações sem que você perceba. E eu quero dizer uma coisa para você. O seu passado não limita o projeto de Deus. A sua história não anula um propósito divino. Porque o que Deus projetou a meu respeito e a seu respeito não é aquilo que a sociedade ou as circunstâncias estão dizendo. Você é um improvável, assim como eu um dia fui um improvável. Mas Deus muitas vezes escolhe o que ninguém escolheria. Deus olhou para mim e viu em mim graça, viu em mim capacidade, viu em mim condições de fazer aquilo que nem mesmo eu era capaz de imaginar. E talvez você esteja aí do outro lado, se perguntando: "Mas Senhor, como é que eu vou viver isso? Como que essa promessa vai acontecer?" Eu quero te lembrar de Gideão. Quando o Senhor chama Gideão, quais são as primeiras desculpas que Gideão dá ao Senhor? Aqui nesse mesmo livro de Juízes. Eu quero voltar com você para a gente ler. A Bíblia vai nos dizer que Gideão, quando ele se apresenta, ele diz assim: "Mas Senhor", vou falar em termos mais populares, "eu sou o menor, o mais fraco, o mais feio e o mais pobre. Como é que isso vai acontecer?" E a palavra do Senhor apenas diz para mim e para você da mesma maneira que Deus falou a Gideão: "Vai nesta sua força." Vai nesta sua força, homem valente. Vai nesta sua força, mulher valorosa. Vai nesta sua força, jovem. Vai nesta sua força, homem. Não desista. Porque a Bíblia diz no verso 12 do capítulo 6: "O Senhor é contigo." O Senhor é contigo. Deixa o Espírito de Deus tomar posse de você, se apoderar de ti. E você vai atravessar todas as barreiras que o inimigo colocou diante de você, principalmente as que estão aqui na mente e no coração. Ele vai limpar a sua alma, ele vai transformar você por dentro e ele vai te fazer triunfar sobre todas as coisas. E aí então você verá
que todos os projetos que um dia você teve em seu coração, Deus te dará forças e capacidade para construir, para edificar e para conquistar. Amém? Você crê nisso? Recebe essa palavra. Deixa o Espírito Santo tomar você por dentro e revelar quem de fato você é em Deus. Deixa o Espírito Santo conduzir você todos os dias. E ainda que as situações diante dos teus olhos pareçam ser impossível de se tornar real, não tema, não tema. Deus é contigo. Eu vou repetir mais uma vez, não tema, porque Deus é contigo. Apenas confie e deixe Deus agir em seu favor. Tem batalhas que é você quem vai lutar, mas tem batalhas que você entrega na mão do Senhor e deixa Ele fazer o que precisa ser feito. Apenas entrega e confia tudo a Ele. Amém? Você recebe essa palavra? Então deixe eu orar pela sua vida. Senhor Deus e Pai, eu sei que muitos têm estes poréns em suas histórias que os travam, que os limitam, que os fazem paralisar. Mas eu sei que hoje esta palavra vem para quebrar toda e qualquer limitação sobre a vida destas pessoas. Senhor, que o Senhor nos conceda o romper com todas as barreiras que têm paralisado estas vidas, os teus filhos, os teus servos, que os têm impedido de viver prosperidade em todos os aspectos e áreas das suas vidas. Pessoas que têm chamada, que têm propósito, que têm ministério e que não conseguem romper, não conseguem acontecer, não conseguem transformar isso em realidade. Pessoas que estão vendo os seus lares ruírem, homens honrados, trabalhadores que não conseguem se firmar dentro deste propósito de ser sacerdotes do seu lar. Ajuda-os nesta hora, Senhor. E todos aqueles que o rejeitaram, que eles vejam que o Senhor os chamou. E eles vejam e reconheçam que o Senhor é o único Deus capaz de fazer um rejeitado governar. Senhor, para a glória do teu nome, que toda sorte de bênçãos venham sobre os teus filhos e que eles vivam este tempo de abundância e de prosperidade. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu santo nome. Aleluia. Fiquem todos com Deus, na paz de Jesus. Um forte abraço e um beijo no seu coração, do pastor Roberto Oliveira.